Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de atualização em licitações e contratos, a aplicabilidade da Lei 14.133 de 2021. Meu nome é Frederico Oliveira, sou advogado, especialista em Direito Municipal e em Auditoria Pública. Hoje nós vamos iniciar esse curso falando da aplicabilidade e do prazo para essa aplicabilidade efetiva da Lei 14.133, saindo da 8.666, saindo da 10.520 e adentrando nesse novo instituto jurídico. Bom, em 1º de abril de 2023, entrou em vigor a Lei 14.133 de 2021, que traça as novas normas de aplicabilidade de licitações e contratos. Essa lei, ela possui um regramento vasto e exige que a administração se programe para a sua aplicação, exigindo agora um regulamento específico, treinamento de um outro pessoal específico, o advento de novas modalidades que vão trabalhar uma outra forma da administração poder contratar com o setor privado. A lei hoje, ela abrange toda a administração, direta e indireta, com exceção da sociedade de economia mista e das empresas públicas, uma vez que esses entes específicos possuem um regramento próprio, seja a Lei 13.303 de 2016, uma lei que não foi revogada pela 14.133. A única ressalva é que, com relação às penalidades, lá no artigo 178 da 14.133, ele fala que as penalidades ainda se aplicam à sociedade de economia mista e às empresas públicas. Vamos iniciar falando dos princípios, da linha principiológica da Lei 14.133. Bom, assim como todo regramento dentro do direito administrativo, existe uma linha principiológica a ser seguida, Não existe nada enrijecido, nada engessado, dando mais possibilidade para a administração poder trabalhar e nortear aqueles atos, públicos. Bom, primeiro princípio, o princípio principal, que é um novo princípio trazido pela 14.133, é o princípio do planejamento, que exige que todos os atos da administração pública sejam seguidos de um planejamento, e um planejamento anterior. Então, é necessário que se faça um planejamento em um exercício determinado para aplicação no próximo exercício. E se fizermos uma combinação lá do artigo 12 com o artigo 18 da lei, existe um entendimento de que esse planejamento não deve ser só um planejamento administrativo, um planejamento estrutural, mas também um planejamento orçamentário. Então, via de regra, preciso trabalhar este ano, 2022, até 31 de agosto, que é quando envia aqueles diplomas, o Poder Executivo envia aqueles diplomas normativos para a Câmara, como a LOA, em conjunto com o plano anual de contratações. Então, para que se aplique hoje a Lei 14.133 nos municípios, eu preciso me planejar para que consiga estruturar a administração, para que em 2023, o próximo exercício, eu consiga ter uma aplicabilidade geral desse diploma normativo. O segundo princípio, mais importante, seria a segregação das funções, que é aquele princípio que diz o seguinte: olha, a partir deste momento, haja vista a complexidade dos novos diplomas, dos novos fluxos, desse novo pessoal que vai ser necessário para a aplicabilidade da lei, é necessário que essas funções não se confundam uma com a outra. Existe todo um fluxo ordenado, que nós vamos falar mais à frente, e esse fluxo ordenado tem que ser dividido entre pessoas, entre agentes públicos, sendo que um não pode confundir com o outro. Assim vai segregar essas funções. As funções têm que ser independentes dentro desse procedimento. O princípio da motivação, terceiro princípio extremamente importante neste momento, é um princípio que diz que todos os atos devem ser justificados e motivados dentro de um limite de conveniência e oportunidade da administração. É aquele retorno
que a administração dá para a população naquele ato em específico. Quarto princípio, princípio da celeridade. A nova legislação traz uma série de ritos e fluxos dentro dos procedimentos, para que esses procedimentos sejam o mais céleres possíveis. Dentro daquela burocracia, dentro daqueles procedimentos estipulados, a celeridade tem que ocorrer de uma forma mais eficiente possível para que a administração efetivamente tenha um resultado. E esse resultado tem que ser um resultado positivo, rápido e eficaz, né? O quinto princípio trata da economicidade. Como nós vamos ver mais à frente, agora existe lá no artigo 23 da 1433 novas formas de cotação de mercado, procedimentos que induzem a um procedimento mais rápido, com menos recursos empenhados pela administração, o que vai fazer com que esse procedimento seja mais rápido e mais econômico, tanto do ponto de vista procedimental dentro da administração, quanto do ponto de vista das contratações fora da administração. O sexto princípio trata da padronização, um princípio que vai fazer a economicidade, a celeridade acontecer. Esse princípio trata principalmente dos padrões que vão ser estabelecidos dentro dos diplomas: edital, termo de referência, projeto básico, estudo técnico preliminar, fazendo com que esses diplomas sejam dentro das modalidades, sejam dentro dos procedimentos auxiliares da administração, sejam padronizados e possam, por esse motivo, ofertar uma celeridade, uma eficiência maior, fazendo com que aqueles diplomas não sigam todas as vezes para a assessoria jurídica, para a controladoria, para fins de controle. Procedimento padronizado, ele segue um rito mais fácil, mais ágil, mais célere dentro do procedimento. O sétimo princípio trata do parcelamento. Então, sempre que possível, o objeto daquela licitação, daquela contratação, ele deve ser parcelado para que a administração possibilite uma maior competitividade dentro daquele procedimento, ampliando as possibilidades de contratação e, eventualmente, criando maiores possibilidades de valores, com valores mais vantajosos para aquela administração. O oitavo princípio trata da anualidade do reajuste. Reajuste é o reajuste de preços. Contratei uma determinada data, para que esse reajuste seja efetivo, precisa-se executar aquele contrato por até 12 meses. Passados os 12 meses, lá no edital já prevejo aquele índice de reajuste, de acordo com aquela atividade específica. Passados os 12 meses, pode ser concedido aquele reajuste. E esse reajuste pode ser concedido de plano pela administração, não precisa ser provocado pelo contratado. Para início do procedimento, trataremos da dispensa e da inexigibilidade, o que a lei agora chama de contratação direta como gênero, que vai se ramificar na dispensa e na inexigibilidade de contratação. Lembrando que a condução deste processo fica incumbida para o agente de contratação, que vai ser apoiado pela comissão de contratação. O agente de contratação vai tomar as decisões, vai impulsionar esse procedimento, enquanto que a comissão de contratação vai trabalhar na elaboração desses documentos internos para que seja possibilitada a contratação futura. Lembrando que em qualquer dos procedimentos tratados dentro da 1433, haja vista a complexidade e a novidade desses procedimentos, é possibilitada a contratação de um assessoramento, tanto para bens quanto para serviços. Esse assessoramento pode ser a contratação de um terceiro não ligado àquela administração que possui uma expertise, que possui uma experiência técnica e eventualmente até notória, para que esse pessoal, essa equipe específica ou aquele profissional específico auxilie a administração em suas necessidades.
Para concretizar a dispensa e a inexigibilidade, essa contratação direta, é necessário um fluxo dentro desse procedimento de contratação direta que vai se dividir em 10 etapas. E agora vamos falar de cada etapa de forma pormenorizada. A primeira etapa vai tratar da formalização da demanda, o que a administração conhece hoje como a requisição. É aquele procedimento onde o secretário vai fazer aquela requisição dentro de um sistema ou dentro daquele fluxo específico estabelecido pelo aquele ente e vai especificar, olha, preciso fazer a contratação deste objeto, deste produto, deste serviço, que contenha essas informações. O que mudou? Essa formalização de demanda hoje deve ser seguida do estudo técnico preliminar, que vamos falar agora há pouco de uma forma mais pormenorizada. Também da análise de riscos, o que esse contrato vai me ofertar lá na frente, quais são os riscos, inclusive econômicos, que esse contrato me pode gerar para aquela administração. E esses instrumentos vão possibilitar que quando chegar lá na licitação, eles tenham informações suficientes para a elaboração do termo de referência e do projeto básico. Bom, o que é esse estudo técnico preliminar, que é a novidade trazida pela 1433? Ele está previsto lá no inciso 20, artigo 6º da 1433. Ele fala o seguinte, que esse documento é um documento que vai constituir o início do procedimento, dando aquelas informações mínimas para que a licitação consiga trabalhar aquele projeto, pensar naquela modalidade específica para aquela contratação. E esse estudo técnico preliminar tem que ter a descrição da necessidade da contratação, a demonstração da previsão da contratação no seu plano de contratações anual, daí a vinculação àquele planejamento anual que nós falamos, a requisição da contratação, quem que está fazendo essa requisição, o que eu espero com essa requisição, as estimativas de quantidade para a contratação, acompanhadas, quando necessárias, quando eu falar de produtos ou serviços de engenharia, dos memoriais de cálculo, dos documentos que lhe dão suporte, que considerem interdependentes com outras contratações, de modo a possibilitar uma economia em escala. O levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo da solução a se contratar. A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários e referenciais, lembrando que essas estimativas agora estão lá no artigo 23, onde existe um rol de possibilidades, onde vamos falar mais à frente. A descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação, como a gente viu lá atrás, aquele princípio do parcelamento vai aparecer em todo momento nessa fase de planejamento, a antiga fase interna de contratação. O demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade, de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, trabalhando aqui o princípio da celeridade, da eficiência da administração. As providências a serem adotadas pela administração de forma prévia à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou empregados para a fiscalização e gestão contratual. A lei remete uma responsabilidade maior para o gestor e para o fiscal, inclusive dá a possibilidade da montada de comissões fiscais e comissões gestoras, haja vista a sua importância lá na hora da liquidação, que é o segundo momento antes do pagamento. Empenho, liquidação e pagamento. Reserva o dinheiro, liquido, comprovo que ele foi prestado de acordo com aquelas exigências específicas para depois fazer a transferência daquele numerário. Contratações correlatas ou interdependentes, aquela contratação específica vai me demandar uma outra contratação,
Se for o caso, tenho que prever lá no estudo técnico preliminar. Por exemplo, construindo um prédio. Esse prédio fica próximo em uma área de preservação permanente. Para a construção desse prédio, eu preciso de uma licença ambiental específica. Então, preciso primeiro contratar aquela equipe que vai trabalhar naquela dispensa para então iniciar a execução daquela obra. A descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, quando for o caso. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para atendimento da necessidade que se destina. A única exceção onde não precisa trabalhar esse estudo técnico preliminar, onde o requisitante, né, seja ele um secretário, seja ele um chefe de departamento, não precisa juntar o estudo técnico preliminar, é quando eu falo de serviços comuns da engenharia, onde existe aquele projeto básico completo com todos aqueles elementos já contemplados lá no estudo técnico preliminar. Pensando que o estudo técnico preliminar é um documento para auxiliar a comissão na montada do termo de referência ou no projeto básico. Assim, quando o projeto básico já está satisfeito com essas informações, existe a desnecessidade da elaboração do estudo técnico preliminar, princípio da celeridade. Um segundo momento que o órgão que vai requisitar aquela contratação tem que pensar é: fiz o estudo técnico preliminar, sei o que eu preciso contratar, sei aquelas especificações, aquelas quantidades específicas, então eu tenho que trabalhar agora a matriz de risco. A matriz de risco é uma cláusula contratual que vai definir os riscos e as responsabilidades entre as partes, onde o critério principal a ser tratado é o equilíbrio econômico-financeiro, aquele sinalagma contratual, onde existe aquela balança que não pode tender nem para um lado, nem para o outro. Tá? Segundo a legislação, existem 3 requisitos mínimos que a matriz de risco deve conter. O primeiro deles fala da listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura deste contrato que possam causar um impacto no equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência. O que acontece atualmente com a contratação de combustíveis, que existe aquela flutuação de valores. Nesse tipo de contratação, a administração deve prever de antemão essas possibilidades e já prever lá atrás, lá na fase interna, na fase de planejamento, essas possibilidades desses ajustes rotineiros deste contrato, né, para que esse produto não se perda. Se não perder aquele produto em meio ao contrato para fazer um novo procedimento de contratação. O segundo passo fala das obrigações de resultado. O que é isso? Eventualmente, na execução de um contrato, podem surgir algumas soluções, algumas novidades dentro de um procedimento que vai alterar aquele processo de contratação, que vai alterar aquele projeto onde eu pensei lá na fase interna, e isso pode causar um impacto nesse contrato, e um impacto positivo. Eventualmente está construindo uma obra em específico e neste meio tempo surge uma possibilidade de um novo procedimento que vai baratear esse custo, que vai causar um impacto nesse custo para a administração, e esse impacto é um impacto positivo. Quanto a inovações tecnológicas que possam modificar aquele projeto básico ou aquele anteprojeto, são aquelas ocasiões em que surge um procedimento, surge uma novidade tecnológica, e essa novidade tecnológica pode, das duas, uma, ou baratear, tornar mais vantajoso do ponto de vista econômico aquela contratação, ou ainda melhorar tecnicamente aquela contratação, possibilitando que essa contratação dure por um tempo maior para a administração, trazendo vantagem para esta. Num terceiro momento, fala das obrigações de meio. São as mesmas inovações tecnológicas ou metodológicas, só que essas alterações
elas vão aderir àquele projeto básico pensado lá na fase interna. Então, obrigações de resultado vão modificar o projeto básico. Obrigações de meio vão aderir àquele projeto básico. Quanto ao termo de referência, não é uma novidade no diploma. Já existia lá na 8666 de 1993. O que inovou na 1433 são as disposições que devem conter neste instrumento, sendo elas a definição do objeto, quantitativos e prazo, a fundamentação da contratação, que este objeto deve constar lá no estudo técnico preliminar, descrição da solução que eu almejo para aquela contratação, requisitos da contratação, execução do objeto, qual que é o resultado que eu pretendo com aquela contratação específica, a gestão do contrato, vou precisar de um gestor ou mais de um gestor, estou falando de uma contratação sozinha, independente, ou uma contratação correlata, que vai me exigir gestores em 2 ou 3 contratos interdependentes. Critérios de medição e de pagamento, aquele cronograma que vai existir dentro daquele serviço. Olha, é uma obra que vai ser executada em 10 meses e vou fazer 10 medições, uma medição mensal para aqueles pagamentos. Os critérios de seleção do fornecedor. O que esse fornecedor precisa ter sob o ponto de vista técnico para aquela contratação em específico. O valor estimado, lembrando mais uma vez lá no artigo 23, aquelas possibilidades, inclusive que podem acontecer sozinha ou combinadas. A adequação orçamentária, não é só a disposição daquelas rúbricas orçamentárias, mas sim a remissão daquele diploma orçamentário à contratação anual, meu planejamento de contratações anuais, né? Um segundo momento, a gente vai falar do projeto básico. E o projeto básico é aquele instrumento que já existia na 8666 de 93, que é um instrumento para subsidiar a contratações mais complexas derivadas de produtos ou serviços provenientes da engenharia, onde existirá a indicação de estudos técnicos preliminares que vão subsidiar a confecção desse projeto básico, inclusive contendo o impacto ambiental, se existir nessa contratação, e a possibilidade de avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Elementos do projeto básico. Elementos tratados pela lei. O primeiro deles é os levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens, ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais, estudos socioambientais e demais dados e levantamentos necessários para a execução da solução escolhida. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas. Identificação dos tipos de serviço a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar àquela obra específica, bem como suas especificações, de modo a assegurar melhores resultados. Informações que possibilitem o estudo e a definição de métodos construtivos de instalação provisórias e de condições organizacionais para a obra, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, assim como a fiscalização. Quando falo em projeto básico, gestão e fiscalização fica em evidência o tempo todo, principalmente quando se fala em fiscalização, onde exige que aquele fiscal específico participe ativamente daquela obra e tome anotações específicas que sejam enviadas para a administração, para que sejam anexadas naquele procedimento, para que possibilite a liquidação futura e o pagamento para aquele contratado. O orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados.
O terceiro diploma é o projeto executivo, onde a lei não traça requisitos específicos como os demais diplomas. Só remonta que o estudo dentro do projeto executivo deve ser necessário e suficiente à execução daquela obra. Então, o projeto executivo nada mais é do que aquele diploma, aquele instrumento que vai possibilitar a aplicação e a execução do projeto básico. Os requisitos mínimos que o projeto executivo deve conter é o detalhamento daquelas soluções previstas no projeto básico, identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra. A segunda etapa desse fluxo do procedimento da contratação direta está relacionada à estimativa daquela despesa, que deverá ser calculada de acordo com o artigo 23 da 1433, onde existem várias bases, várias possibilidades de orçamento, e não só aqueles 3 orçamentos como é executado hoje dentro da administração, com fornecedores distintos. Agora, existe um painel lá dentro do Portal Nacional das Compras Públicas que constam base de dados, e essas bases podem ser utilizadas pela administração para a construção daquele valor de mercado. O segundo momento, também uma inovação trazida pela lei, é a similaridade daquelas contratações feitas dentro da administração em até um ano anterior àquela contratação. Trabalho aquele objeto, tem que ser um objeto idêntico ou pelo menos similar, que trate aquelas especificações. Essa consulta será uma consulta para fins da elaboração desse valor de mercado. No terceiro momento, é tratado de utilização de dados de pesquisas utilizadas em mídia especializada. Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, não é uma novidade. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônica, outro banco de dados para consulta e formação desse valor de mercado. O terceiro fluxo, a terceira etapa desse fluxo, trata-se do parecer jurídico, que, lembrando, não pode ser aquele parecer genérico, que meramente aprova o procedimento e fala que ele atende às condições legais. Não, tem que vir especificando tudo o que aconteceu dentro daquele fluxo de documentos, dentro daquele fluxo legal exigido pela 1433 e, ao final, autorizando a consecução daquele procedimento ou sugerindo alterações para que esse procedimento se adeque às condições legais. A quarta etapa desse fluxo de procedimentos trata da compatibilidade orçamentária, que é a demonstração da compatibilidade daquele orçamento específico para aquela contratação específica, não só trazendo uma dotação orçamentária disponível, mas também vinculando aquela contratação a um planejamento orçamentário anterior, que está lá no plano anual de contratações. A quinta etapa desse fluxo de documentos na contratação direta trata da comprovação de que o contratado preenche aqueles requisitos da habilitação, e aqueles requisitos previstos lá do artigo 67 ao artigo 69, que antigamente era tratado iniciando lá no 27 da 8666 e até ao 31, Então lá trata todas aquelas condições de contratação, lembrando que como a lei faz a remissão àquelas condições de habilitação, é necessário e seguro se exigir tudo que está lá, do 67 ao 69, com umas raras exceções, sob pena de poder incorrer no erro grosseiro, tratado lá no artigo 73 da 1433, que depois nós vamos falar de uma forma mais detalhada. A sexta etapa desse fluxo de procedimento trata da razão da escolha do contratado, que também não é uma novidade, Essa razão da escolha do contratado deve tratar não só do preço, mas também da capacidade técnica daquele contratado, da ausência de penalidades e do histórico da prestação dos serviços, que é uma novidade, Dentro agora do Portal Nacional das Compras Públicas e dentro
de um portal que o próprio ente tem a condição de criar, pode estabelecer o histórico da prestação daquele contratado, se existe ou não alguma penalidade e se aquele serviço foi ou não bem prestado por aquele contratado em específico. Situação esta que vai possibilitar e obrigar aqueles prestadores de serviços públicos a melhorar os seus procedimentos e cumprirem os prazos da forma prevista no edital, naquele instrumento convocatório. A observação que fazemos aqui é: este procedimento deve ser tratado em regulamento do ente contratante. A sétima etapa, que também não é uma novidade, também já era prevista na 8666 de 93, é a justificativa do preço, que é comprovar aquela adequação daqueles custos que eu estou pretendendo contratar dentro de um orçamento, dentro daquele plano anual de contratações que eu previ lá atrás no planejamento. E a conformidade dos preços praticados ao mercado, é aquela composição de custos. Então, dois momentos: vinculação daquela contratação ao plano anual de contratações e à disposição que aqueles valores que estão sendo contratados, que estão sendo almejados à contratação, fazem parte de um valor razoável, um valor de mercado. A oitava etapa desse fluxo trata da autorização pela autoridade competente, onde aquela autoridade superior, ou aquela autoridade que sofreu aquela delegação para aquele ato específico, deve autorizar a consecução daquele procedimento. Lembrando que essa autorização deve ser expressa e deve constar, deve estar formalizada no procedimento. Uma outra observação que devemos fazer é que a delegação dessa atividade, desse ato específico, para um outro agente que não seja autoridade superior, não exime aquela autoridade que é responsável pelo ato daquela responsabilidade. A nona etapa dentro desse fluxo de documentos trata da publicação. Publiquei em, no mínimo, 3 dias, quando eu trato lá do inciso 1 e 2, que tratam dos limites de valores, 50 mil e 100 mil reais, serviços comuns e produtos comuns e serviços relacionados à engenharia. Essa publicação tem que se dar dentro do sítio eletrônico oficial. A 10ª etapa e última etapa desse fluxo de contratação se dá no controle, onde vai existir a participação efetiva daquela controladoria interna, que vai traçar alguns procedimentos já previamente definidos lá no regulamento do ente, onde ela vai tratar do controle daquela contratação. Se aquela contratação passou por aquele fluxo pré-determinado, se tudo consta dentro daquele planejamento, fazendo a remissão mais uma vez ao plano anual de contratações, então concluindo o processo e autorizando a sua sequência para que seja iniciada aquela fase externa do procedimento. Concluímos então neste momento a primeira parte da contratação direta. Tratamos dos fluxos de documentos, daquele fluxo inicial para a contratação. E vamos iniciar uma segunda parte falando das modalidades de dispensa e inexigibilidade.